Você já se viu assim? Na mais profunda das devoções, talvez ao final de uma oração sincera, quando as palavras parecem ter ascendido aos céus, mas no seu coração, um espaço estranho, persistente, um espaço de vazio. Milhões de nós, todos os dias, dobram os joelhos, murmuram preces ou até mesmo bradam aos céus. Buscamos conexão, consolo, respostas. Mas e se eu dissesse que, sem perceber, a maioria está cometendo um erro sutil, quase imperceptível, que atua como uma barreira invisível entre a sua voz e a presença divina que tanto anseia? Sim, você que se dedica à oração com fervor, que busca a paz, que anseia por preencher esse abismo no peito, saiba, você não está sozinho nessa sensação. É como construir uma ponte magnífica, pilar por pilar, com toda a sua fé e dedicação, mas esquecer de conectar o último segmento. A estrada está lá, o esforço foi gigantesco, mas a passagem final, para a plenitude, ainda não. Não, esse vazio não é um atestado de fé insuficiente. Não é um sinal de que suas preces não foram ouvidas ou que o divino está distante. É, na verdade, um elo perdido, um segredo, um pedaço crucial do quebra-cabeça que, uma vez revelado, transforma o monólogo da sua oração num diálogo vibrante, uma conexão tão profunda que o vazio, bem, ele simplesmente desaparece, preenchido por uma paz indescritível. Eu sei disso porque já estive lá. Passei anos recitando palavras, pedindo, buscando e sentindo o mesmo eco gélido na alma. Até que um dia, uma chave virou. Uma compreensão simples, porém profunda, se acendeu. E a oração, para mim, nunca mais foi a mesma. Deixou de ser uma tarefa e se tornou um encontro, uma fonte inesgotável de propósito e paz. E essa chave, esse elo perdido, essa transformação, é exatamente o que vou desvendar para você. Prepare-se, pois o que vem a seguir não é apenas informação. É a redescoberta da sua própria voz na melodia divina e a promessa de que seu coração nunca mais sentirá vazio. Agora me diga com toda a honestidade, quando você ora, você realmente sente que está sendo ouvido ou apenas espera que esteja? Qual foi a última vez que você terminou uma oração e teve a certeza absoluta, não a esperança, mas a certeza de que algo maior estava ali, presente, respondendo ao seu chamado? Compartilhe nos comentários. Sua experiência pode ser a chave que outro coração perdido estava procurando. Dando sequência, na nossa busca por essa conexão mais profunda, muitos de nós caímos numa armadilha antiga, quase invisível, mas de poder devastador. É a armadilha da oração mecânica. Imagine que a oração é uma conversa telefônica. Você disca os números, um por um, com precisão. Mas e se, ao invés de esperar a ligação completar, de falar com quem está do outro lado ou de sequer ouvir a voz, você apenas repetisse os números, exaustivamente, sem realmente conectar a chamada? Você estaria se esforçando, gastando energia, mas a linha nunca seria estabelecida. Nenhuma palavra seria trocada, nenhuma resposta viria. É exatamente isso que acontece quando a oração se torna um ritual sem alma, uma recitação de palavras vazias. É a repetição pela repetição, a obrigação pelo dever, a súplica por costume. As palavras saem da boca, mas o coração permanece em outro lugar, focado nas listas de afazeres, nos problemas do dia, na distração que o celular oferece a poucos centímetros. E não é uma culpa, não é uma falha moral. É um desconhecimento, é a rotina engolindo a intenção. É a mente, essa máquina incessante, nos sequestrando no meio da jornada mais sagrada. É por isso que, muitas vezes, após terminar a oração, o vazio não apenas persiste, ele se aprofunda.
Você fez o certo, mas sentiu errado. O grande paradoxo é que para sair dessa armadilha não precisamos de mais palavras, de mais rituais ou de mais horas de joelhos. Precisamos de menos barulho e mais presença. Mas como se faz isso? Como se transforma uma oração que ecoa em um vazio, em um diálogo que preenche a alma? E é aqui que iremos entender sobre o poder da intenção e da presença. Se a oração mecânica é como discar um número de telefone sem a intenção de completar a chamada, apenas repetindo os dígitos, então a chave para transformar esse monólogo em um diálogo autêntico reside em algo que, paradoxalmente, parece simples, mas é a base de toda a comunicação verdadeira: a intenção e a presença. Pense na oração não como uma mera lista de compras para entregar, ou um pedido formal. Pense nela como uma semente. Você pode ter a semente mais poderosa do mundo em suas mãos, com o potencial de se tornar a mais bela das árvores. Mas se você a joga sem cuidado, sem a intenção de plantá-la na terra fértil, sem estar presente no ato de semear e nutrir, ela jamais florescerá, não importa o quão boa ela seja em si mesma. A intenção é o porquê por trás da sua oração. É o direcionamento consciente da sua energia, o foco da sua alma. Não é apenas pedir por X, mas sentir a necessidade intrínseca de X, o propósito maior por trás de X, a gratidão antecipada por X, como se já fosse uma realidade. É o laser da sua fé, concentrando toda a sua luz em um único ponto, perfurando a distração, ao invés de uma luz difusa que se espalha sem impacto real. E a presença? A presença! Ela é a capacidade de estar ali, naquele momento sagrado de corpo, mente e espírito. De não permitir que a mente divague para a conta a pagar, para a briga de ontem ou para a preocupação de amanhã. É silenciar o burburinho interno e mergulhar no agora da sua oração. É sentir o ar que entra e sai, o pulsar do seu coração, a energia que você está irradiando para o universo, para o divino. É a diferença abismal entre estar em um lugar e realmente ser o lugar. Quando você une a intenção com a presença, sua oração deixa de ser uma mera formalidade ou uma repetição vazia. Ela se torna um ato vivo, pulsante, carregado de uma energia indizível. Você não está apenas falando para o divino, você está falando com ele. E é nessa comunicação carregada de alma que o vazio começa a recuar, dissolvendo-se, substituído por uma sensação de plenitude, de ser ouvido, de estar verdadeiramente conectado. E você? Já experimentou esse silêncio da expectativa atenta? Muitos de nós fomos ensinados que oração é falar, pedir, suplicar, mas quantas vezes você já parou para criar esse espaço vazio mencionado no texto e realmente ouvir? Conte nos comentários, qual foi a última vez que uma resposta chegou até você, não através de palavras, mas através daquele sussurro, uma intuição, uma sincronicidade ou aquela paz inexplicável no meio do caos. Porque talvez a pergunta não seja se o divino responde, mas se nós estamos dispostos a parar de falar tempo suficiente para escutar. Acabamos de entender o poder da intenção e da presença. Mas e se eu te disser que a verdadeira chave para a manifestação não está em pedir, mas sim em aprender a dialogar, transformando a oração em diálogo? Aprendemos que a oração não é um monólogo vazio, mas um diálogo vibrante, uma semente plantada com intenção e nutrida com presença. Mas o que é um diálogo se apenas uma das partes fala? Na vida, chamamos de comunicação quando há troca, e essa mesma regra de ouro se aplica ao sagrado. Se temos falado, com todo o nosso coração, nossas esperanças e temores, então, o que dizer de ouvir? O ouvir não é apenas tão importante quanto o falar.
Ele é, de fato, a peça que completa o quebra-cabeça, a ponte final que une a sua súplica à resposta divina. Mas como se ouve o divino? Não espere por vozes estrondosas ou sinais grandiosos no céu. A sabedoria divina, a resposta às suas preces mais profundas, raramente chega como um trovão. Ela se manifesta mais frequentemente como um sussurro, uma intuição súbita que ilumina um caminho, uma sensação de paz inabalável que surge no meio do caos, uma clareza inesperada sobre uma decisão difícil, uma sincronicidade que te guia. É a bússola interna que finalmente você aprende a sintonizar. Para ouvir, precisamos fazer o que a maioria de nós teme na oração: ficar em silêncio. Não o silêncio do vazio, mas o silêncio da expectativa atenta. É criar um espaço dentro de nós onde a sinfonia silenciosa das respostas possa finalmente ser percebida. É como estar em uma sala barulhenta e de repente todos se calarem. Só então você percebe que a música suave que sempre esteve tocando pode ser ouvida. Quando aprendemos a criar esse espaço, a convidar o silêncio, a afinar nossos sentidos não apenas para emitir, mas para receber, a oração se transforma. Ela deixa de ser um esforço unilateral e se torna uma dança. Uma dança onde cada passo seu é respondido por um passo divino. E o vazio é preenchido não apenas pela presença, mas pela orientação, pela certeza de que você não está sozinho e que as respostas, de alguma forma, sempre estiveram lá. E se eu te dissesse que existe um momento específico na oração onde tudo muda? Um ponto de virada, onde você para de falar para o divino e começa a dançar com ele. Onde o silêncio deixa de ser ausência e se torna a linguagem mais profunda que você já experimentou. Mas aqui está o que ninguém te conta sobre essa transformação. Ela não acontece quando você está em paz, meditando tranquilamente em seu cantinho sagrado. Não. Ela se revela justamente no momento em que tudo parece desmoronar. Quando a tempestade interior bate à sua porta e ameaça arrastar toda a sua fé. É exatamente nesse momento que a verdadeira magia da oração se manifesta. E o que você descobrirá a seguir pode mudar completamente a forma como você se relaciona com o sagrado, especialmente quando tudo ao seu redor parece estar em caos. Desvendamos a oração não como um monólogo, mas como um diálogo. Aprendemos a intenção que direciona, a presença que enraiza e a escuta que revela os sussurros divinos. Mas e quando a tempestade chega? Quando o vazio, mesmo que por um instante, ameaça retornar? O que nos ancora? O que nos impede de sermos levados pela correnteza das dúvidas e dos medos? A cola que mantém essa conexão, essa força que nos sustenta, mesmo quando as respostas parecem tardar, mesmo quando a escuridão se aproxima, é algo que transcende a lógica e o tempo. É a fé. Mas não a fé cega, passiva. Falo da fé que preenche o vazio através da mais poderosa das alquimias espirituais. A conexão indissolúvel com a gratidão e a confiança. Pense na gratidão não como um mero obrigado dito por obrigação, mas como uma postura da alma. É a lente através da qual você enxerga o mundo, reconhecendo as bênçãos, grandes e pequenas, que já te cercam. É o ato de apreciar o ar que você respira, a força que te levanta, a lição que o desafio trouxe, o amor que te cerca. Quando você vive em estado de gratidão, o vazio não encontra espaço. Ele é expelido, substituído por uma abundância invisível que irradia de dentro para fora, atraindo mais do que se agradece. E a confiança? A confiança é o ato de soltar o controle. É saber que mesmo quando o caminho à frente está nebuloso, a direção divina é perfeita. É como um navegador experiente que, mesmo diante de um mar revolto, confia na solidez do seu barco e na infalibilidade de sua bússola interna. Confiar é entregar, é acreditar que, independentemente da resposta imediata, o plano maior está em curso e que tudo, no devido tempo,
se encaixará para o seu bem maior. Quando a oração é permeada por essa fé ativa, essa gratidão que reconhece e essa confiança que entrega, o vazio, que antes era uma sombra persistente, perde sua força. Ele se torna irrelevante, porque você não está apenas pedindo, você está vivendo a oração, você está se tornando a oração. Sua alma se preenche com a certeza de que você é parte de algo muito maior, eternamente conectado, eternamente amparado. Existe um momento exato em que você deixa de apenas rezar e se torna a própria oração. É quando algo muda completamente. O vazio que costumava te assombrar simplesmente desaparece. Não porque você pediu para ele ir embora, mas porque você descobriu algo que poucos conhecem sobre a verdadeira natureza da oração. A maioria das pessoas pensa que orar é falar. Mas e se eu te dissesse que existe uma forma de oração tão poderosa que ela literalmente preenche cada espaço vazio da sua alma? Uma oração que não precisa de palavras, mas que transforma você em um canal vivo de conexão divina? Você já sentiu aquela sensação de estar perdido no vazio, mesmo quando tudo parece estar bem na sua vida? Pois é, existe uma razão específica para isso acontecer. E existe também uma forma muito particular de oração que não apenas resolve isso, mas te conecta com algo infinitamente maior. Mas aqui está o que poucos sabem. Não basta conhecer os segredos da oração, porque uma coisa é entender a intenção, a presença, a escuta e a fé. Outra, completamente diferente, é saber como tecer tudo isso no seu dia a dia, transformando cada momento comum em algo sagrado. Desvendamos os segredos da oração, a intenção que direciona o raio laser da sua fé, a presença que enraiza sua alma no aqui e agora, a escuta que revela os sussurros divinos e a fé inabalável que, nutrida pela gratidão e confiança, preenche cada vazio. Você já viu a tapeçaria completa, os contornos da vida que anseia. Mas como tecemos essa tapeçaria dia após dia? É como ter o mapa do tesouro. Você sabe onde ele está, entende sua imensa riqueza, mas para realmente desenterrá-lo, para trazer essa plenitude para sua realidade diária, não basta apenas saber, é preciso fazer. É preciso ter as ferramentas certas e o conhecimento para usá-las, porque entre o saber e o viver existe um vale. E é nesse vale que a maioria desiste, por falta de um guia claro de práticas acionáveis. Este não é apenas um conjunto de dicas, são práticas milenares, destiladas pela sabedoria de incontáveis almas que, assim como você, buscaram preencher o vazio e encontraram a plenitude. São os atos de jardinagem da alma que transformam a teoria em experiência, a promessa em realidade palpável. Você verá que a verdadeira oração não exige rituais complexos ou horas intermináveis. Ela exige presença disciplinada e práticas consistentes. Pequenas ações, feitas com grande amor e intenção, capazes de mover montanhas e de transformar o deserto de seu vazio em um oásis de serenidade. São os alicerces, os pilares, os tijolos que, um por um, constroem a ponte sólida entre o seu coração e o divino. Agora, você já tem o mapa, possui as ferramentas, aprendeu a semear a intenção, a nutrir a presença, a ouvir os sussurros divinos e a ancorar-se na fé, gratidão e confiança. Mas, e quando você fecha o livro de orações, quando se levanta do seu lugar sagrado ou desliga a meditação guiada? A paz, a conexão, o senso de propósito, eles desaparecem? Eles se dissipam como névoa ao sol? Essa é a pergunta crucial, porque a verdadeira medida de uma oração impactante não está apenas na intensidade dos seus momentos de devoção, mas na capacidade de sustentar essa conexão
no turbilhão da vida diária. O vazio, se ele retornar, o fará no espaço entre os seus momentos de oração consciente. O propósito maior de uma oração que preenche o vazio não é apenas trazer paz momentânea, mas transformar sua vida em uma oração contínua. É permitir que a presença divina se manifeste em cada sorriso que você dá, em cada ato de bondade, em cada desafio superado, em cada erro que se torna lição. É entender que cada respiração é uma prece, cada passo é uma peregrinação, cada encontro é uma oportunidade de manifestar o divino que reside em você. Quando você abraça essa perspectiva, o vazio não tem onde se esconder. Ele é banido pela luz constante de uma alma que se reconhece como um canal, um instrumento. A oração deixa de ser algo que você faz e se torna quem você é. Você se torna a própria oração, um farol de luz e paz no mundo. Não há mais separação entre o sagrado e o secular, porque tudo se torna sagrado. Sua vida inteira se torna um testamento vivo da conexão que você estabeleceu. Percorremos juntos uma jornada. Desafiamos a armadilha do vazio na oração mecânica e redescobrimos a força do propósito, da intenção e a beleza da presença. Aprendemos a silenciar para ouvir os sussurros divinos e a nos ancorar na fé, na gratidão e na confiança que preenchem cada fibra do nosso ser. E, finalmente, percebemos que a verdadeira oração não é um evento, mas um estado de ser, uma vida inteira vivida em conexão. O vazio que trouxe você até aqui, esse vazio não precisa mais ser a sua realidade. Ele se dissolveu, não porque você o evitou, mas porque o enfrentou com verdade e o preencheu com a mais potente das energias, a sua própria conexão revitalizada com o divino. A oração para você agora é um diálogo vibrante, uma fonte inesgotável de paz, clareza e propósito. É a sua mais profunda verdade. Lembre-se, você não está sozinho. Sua oração é poderosa, sua presença necessária. E o vazio? Bem, o vazio é apenas a tela em branco esperando para ser preenchida com a sua mais bela obra-prima espiritual. Que a sua vida seja, a partir de agora, uma oração contínua de luz, paz e uma conexão inabalável. Agora, se esse conteúdo foi importante e trouxe luz para a sua jornada, deixe seu like, se inscreva e principalmente comente sobre sua opinião nesse tema. Forte abraço e até o próximo vídeo.